Olá, boa noite. Boa noite. 3 pessoas morreram por febre amarela na primeira semana do ano na Grande São Paulo. Vacinação no estado começa a ser ampliada em fevereiro. Aumento das tarifas do transporte público em São Paulo. Ônibus, metrô e trens da CPTM estão mais caros e a população reclama que o serviço não melhorou. Justiça suspende a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, como ministra do Trabalho. O Palácio do Planalto disse que vai recorrer da decisão. O presidente do Supremo vai a Goiás, mas desiste de visitar presídio palco de rebeliões onde 9 pessoas morreram. Ministra Carmen Lúcia disse que recebeu advertência sobre risco à sua segurança. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já parou para pensar nos números de São Paulo? Quanta vida se esconde em seus quilômetros quadrados? Quanta coisa acontece em seus cartões postais? E quantos pequenos detalhes transformam essa cidade num verdadeiro lar? Parabéns, São Paulo! Por trás de cada número, uma história de grandeza. Descobrir que a gente está sendo sabotado não é nada bacana. Ainda mais quando a gente percebe que o sabotador é a gente mesmo. No Todo Seu dessa segunda eu converso sobre autossabotagem com a coach Thalia Jaouí. Tem ainda os sabores da Índia na gastronomia e um bate-papo com os atores Milton Bicudo e Leandro Luno. E no musical, eu recebo o grupo Exalta Samba. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Tudo seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Três pessoas morreram por febre amarela nos últimos dias na Grande São Paulo. Uma mulher infectada pelo vírus desenvolveu hepatite e passou por um transplante de fígado no Hospital das Clínicas. O procedimento, nessas circunstâncias, era inédito no mundo. A engenheira Gabriela Santos da Silva, de 27 anos, permanece na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo os médicos, o estado dela é grave, porém estável. Gabriela passou por um transplante de fígado em decorrência de uma infecção causada por febre amarela, que provocou a falência do órgão. É a primeira vez que uma cirurgia desse tipo é feita para tratar um caso da doença. Gabriela, que não é vacinada, teria sido picada pelo mosquito transmissor em Mairiporã, a 40 quilômetros da capital, onde a engenheira esteve a trabalho. Até agora, 3 pessoas morreram vítimas da doença e teriam sido contaminadas na mesma região, onde outros casos suspeitos estão sendo investigados. No fim de semana, o governo anunciou que vai ampliar a vacinação para o estado inteiro, mas será por etapas. Primeiro, em lugares próximos aos parques, onde macacos infectados foram encontrados mortos. Depois, nas outras regiões, a dose será fracionada, o que vai possibilitar uma oferta maior da vacina e proteção por até 9 anos. A ideia é começar em fevereiro e imunizar o estado todo no prazo de 1 ano.
A vacina não é indicada para crianças com menos de 9 meses, grávidas, mães que estão amamentando e pessoas com baixa imunidade. Segundo o governo, a estratégia foi decidida numa reunião com o Ministério da Saúde. Hoje, o governador Geraldo Alckmin disse que não há motivo para pânico. Mas é importante procurar a vacina e, obrigatoriamente, quem for se aproximar de áreas de mata, porque o que está sendo transmitido é a febre amarela silvestre. Desde outubro, 26 parques municipais e estaduais foram fechados ao público na Grande São Paulo. Hoje foi o primeiro dia útil depois do aumento das passagens de ônibus, metrô e trens da CPTM aqui na capital. E os passageiros reclamam que a qualidade do serviço não corresponde ao novo valor. Está no para-brisa dos ônibus e também na placa da bilheteria, mas em letras bem pequenas. Desde domingo, as passagens subiram de R$ 3,80 para R$ 4,00. Subiu mesmo. Eu conferi as moedas agora. Tá faltando moeda? Tá faltando moeda. Quem já sabia não achou o preço justo. R$ 4,00. Como R$ 4,00? E aí você pega o metrô lotado, você ainda tem que passar por homem abusado dentro do metrô, passar por situações constrangedoras, entendeu? Por situações que chove, o metrô para, sempre acontece alguma coisa. O trem, principalmente. Tá faltando corredor de ônibus. Os corredores de ônibus que tem tá tudo estourado, tudo mal feito. O reajuste vale para trens da CPTM, metrô e ônibus municipais. A tarifa dos bilhetes diário e mensal também subiu. A integração ônibus e trem passou de R$ 6,80 para R$ 6,96. Segundo a Prefeitura, o reajuste de 5,26% ficou abaixo da inflação acumulada nos 2 anos. A tarifa do transporte público não subia aqui em São Paulo desde 2016. Manter o valor das passagens a R$ 3,80 durante 2017 foi uma promessa de campanha do prefeito João Dória, do PSDB. A ideia era evitar o desgaste de um aumento logo nos primeiros dias de mandato. Desde os protestos de 2013, organizados pelo movimento Passe Livre, Prefeitura e Estado têm optado por divulgar os aumentos das tarifas no período de férias e com pouca antecedência. A estratégia parece ter surtido efeito. Hoje, o movimento fez um pequeno protesto instalando uma catraca na entrada da Secretaria Municipal de Transportes no centro da cidade. Uma manifestação está marcada para a tarde da próxima quinta-feira. A parcela de brasileiros que apoiam a adoção da pena de morte cresceu nos últimos 10 anos, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 57% da população aprovam a pena capital. 39% foram contrários à punição, 1% se declarou indiferente e outros 3% não souberam responder. Em 2008, a pesquisa mostrou que 47% dos brasileiros aprovavam a medida. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi a Goiás, mas por segurança desistiu de visitar o Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, palco de 3 rebeliões. A mais grave foi no primeiro dia do ano. Na ocasião, foram mortos e 14 ficaram feridos. 9 foram mortos, 9 detentos e 14 ficaram feridos. A decisão foi tomada depois de uma reunião que durou 4 horas. Além da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participaram do encontro o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, e o governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB. A ministra tinha ido a Goiânia para acompanhar de perto a crise no sistema prisional e vistoriar os presídios que foram palco de 3 motins em menos de uma semana. Mas depois do encontro a portas fechadas, o Conselho Nacional de Justiça, que também é presidido por Carmen Lúcia, informou que a vistoria havia sido cancelada por motivos de segurança. Nós informamos a ela decisões que já foram tomadas pela força-tarefa aqui do governo de Goiás, no sentido de contratar imediatamente, isso nos foi facultado por uma decisão do Poder Judiciário, 1.600
agentes novos. A outra providência foi o cronograma em relação às inaugurações dos presídios novos. À medida que nós inauguramos esses presídios novos, nós vamos separar os bandidos, os chefes de facções mais perigosos e vamos encaminhar para as prisões de segurança máxima que estão sendo concluídas. A onda de violência em Goiás começou no primeiro dia do ano. 9 presos foram mortos em um motim no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Outros 14 detentos ficaram feridos e mais de 240 fugiram, sendo que a maioria já foi recapturada. Naquela mesma semana, outros 2 motins foram registrados no complexo. Por ordem da ministra Carmen Lúcia, foi feita uma inspeção no complexo que constatou uma série de problemas estruturais, como abastecimento de água, fornecimento de energia e acomodações precárias. Na saída do encontro em que cancelou a visita aos presídios, Carmen Lúcia não falou com a imprensa. A presidente do STF recebeu da Defensoria Pública de Goiás uma carta com as assinaturas de 1.000 presos das unidades em que aconteceram os motins. Os detentos denunciam a falta de estrutura e também pedem mais agilidade no julgamento dos processos. Como se não bastasse, o complexo todo está superlotado. São quase 6.000 presos, ocupando pouco mais de 2.000 vagas. E a polícia prendeu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o líder da facção criminosa Comando Vermelho de Goiás. Ele disse que pagou R$100 mil para fugir do presídio de Aparecida de Goiânia em novembro do ano passado. Stefan de Souza Vieira, conhecido como BH, foi preso ontem em Cabo Frio depois de passar o dia com a mulher em Búzios. Ele morava em uma cobertura no Rio de Janeiro. A polícia apreendeu celulares, joias, dinheiro e caderno com movimentação do tráfico. No fim da noite, ele foi transferido para Goiânia em um voo comercial. O traficante cumpre pena por homicídio, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas e é investigado por outros 10 homicídios. BH fugiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia em novembro do ano passado e disse que teria pago R$100 mil pela fuga. 3 servidores foram afastados, mas os responsáveis ainda não foram identificados. Governo Temer recusa a recomendação do Ministério Público Federal para afastar 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. O pedido ocorreu em dezembro. O Ministério Público sustenta que as indicações teriam que ser técnicas. Ao todo, 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa são alvo de investigações. Eles foram indicados pelo PMDB, PRB e PR. O presidente da instituição, Gilberto Ock, do PP, também é investigado. Os 4 são citados nas operações Sepsis, Cuibone e Patmos, conduzidas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com as investigações, mensagens e documentos indicam que os dirigentes da Caixa auxiliaram o grupo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-ministro Gedel Vieira Lima, ambos do PMDB, para o aval de procedimentos do banco, nos quais teria ocorrido suborno. Os inquéritos ainda estão em andamento. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro disse que Gilberto Ock tinha uma meta de propina a cumprir quando era vice-presidente de governo no banco. Ock ocupou o cargo entre 2013 e 2014 no governo Dilma. Ele nega as acusações. A recusa do governo em aceitar a recomendação do Ministério Público pela saída dos dirigentes citados seria para não se desgastar com a base aliada no Congresso Nacional. Temer precisa dos votos para aprovar a reforma da Previdência. A votação deve ocorrer logo após o recesso, no começo do mês que vem. O governo diz que não vai afastar os vice-presidentes, nem os 4 investigados, porque não há nada de concreto contra eles, além de citações. O Planalto também nega que a manutenção dos dirigentes seja para contemplar partidos. Rodrigo Rocha Loures, do MDB, o homem da mala da JBS Friboi, disse em depoimento que a relação com o presidente Temer não era de amizade. Rocha Loures foi ouvido num inquérito que investiga a edição de um decreto sobre os portos. A suspeita é que o texto tenha beneficiado a empresa Rodrimar, citada na delação da JBS Friboi e que atua no Porto de Santos. A área é considerada de influência histórica do presidente e do PMDB.
Aos policiais, Rocha Loures, que foi assessor especial de Temer, minimizou sua relação com o presidente. Afirmou que tinha um tratamento profissional, que possuía uma relação de trabalho amistosa e respeitosa, não podendo afirmar que fosse uma relação de amizade. A Polícia Federal identifica Rocha Loures como o principal interlocutor do Planalto com o setor portuário nas tratativas do novo decreto. No depoimento, ele admitiu ter recebido parecer jurídico com apontamentos do setor portuário. Segundo ele, o documento foi elaborado por um escritório de advocacia e entregue em reunião com representantes do setor. Porém, negou ter recebido dinheiro para atuar pelo decreto e que não agiu a pedido ou intermediando qualquer tratativa de Temer nesta área. Atualmente, o ex-suplente de deputado está em prisão domiciliar. Ele é monitorado através de uma tornozeleira eletrônica. Ele se tornou réu na Justiça Federal de Brasília. O ex-assessor de Temer foi flagrado saindo de uma pizzaria em São Paulo com uma mala com R$500 mil da JBS. Para o Ministério Público Federal, o dinheiro teria como destinatário final o presidente, que nega. Sobre o decreto dos portos, Temer tem 15 dias para responder às 50 perguntas formuladas pela Polícia Federal. Entre elas, se o presidente tinha conhecimento de Caixa 2 em suas campanhas e se ele ou aliados receberam dinheiro das empresas beneficiadas pelo decreto dos portos. O presidente pode enviar as respostas por escrito e não tem obrigação de respondê-las. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região divulgou agora à noite um comunicado informando como será o julgamento da apelação do ex-presidente Lula e de mais 6 réus. A Corte, com sede em Porto Alegre, divulgou que a sessão da 8ª turma vai começar às 8h30 da manhã do próximo dia 24. Nesta sessão será julgado apenas o recurso que envolve o favorecimento da construtora OAS em contratos com a Petrobras, com o pagamento de propina destinada ao ex-presidente por meio do triplex em Guarujá. No comunicado, o TRF4 informou que, caso confirmada a condenação, a determinação de execução provisória da pena só ocorrerá após o julgamento de todos os recursos do 2º grau. Justiça Federal em Niterói, no Rio de Janeiro, suspende a posse de Cristiane Brasil, do PTB, filha de Roberto Jefferson, como ministra do Trabalho. A cerimônia estava marcada para amanhã. Para o juiz Leonardo Couceiro, a nomeação da deputada, condenada em ações trabalhistas, afronta a moralidade administrativa. O governo disse que vai recorrer da decisão. As denúncias vieram à tona logo após a notícia sobre a nomeação. Numa delas, a revelação de dívida trabalhista com um ex-motorista. Leonardo Eugênio de Almeida Moreira disse à Justiça do Trabalho que atuou por 1 ano e meio como motorista da família de Cristiane Brasil, sem registro na carteira. Ela alegou que nunca o contratou, mas aceitou fazer um acordo para pagar R$14 mil de indenização, em 10 parcelas de R$ 1.400. No entanto, reportagem do jornal O Globo revelou que a dívida trabalhista não é paga pela ex-patroa, e sim por uma assessora dela na Câmara. Vera Lúcia Gorgulho Chaves de Azevedo foi nomeada secretária parlamentar no gabinete da deputada em fevereiro de 2015, com um salário líquido de R$ 10.800. Cristiane Brasil explicou que Vera Lúcia faz os pagamentos por uma questão de praticidade e que depois recebe o reembolso desses valores. Ao Globo, a filha de Roberto Jefferson se negou a mostrar os comprovantes de que pagou a funcionária. A assessoria alegou que a movimentação bancária é de cunho privado. Este não é o único caso que envolve a deputada. Em outro processo, ela foi condenada a pagar R$60 mil a um outro motorista da família. A Justiça já rastreou 3 vezes as contas de Cristiane Brasil, mas ainda não conseguiu juntar o valor total. Além da premiação dos melhores na TV e no cinema, a 75ª edição do Globo de Ouro foi também palco de protestos contra os casos de assédio sexual denunciados em Hollywood. Não foram as tendências de moda ou as grifes milionárias que renderam comentários pelo mundo. O tradicional tapete vermelho ficou tomado de preto por protesto.
As celebridades vestiam uma só cor para lembrar o escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio sexual por dezenas de atrizes. Mas o Globo de Ouro ontem à noite em Los Angeles ainda teria mais manifestações contra abusos e em favor da igualdade de gênero em Hollywood. A atriz Natalie Portman, por exemplo, ao anunciar o prêmio de melhor direção, ressaltou: todos homens. Barbra Streisand, que foi a única a vencer o prêmio de melhor direção no Globo de Ouro em 1984, também falou ontem que já está na hora das mulheres serem indicadas e vencerem. Entre comentários com a temática feminina durante a premiação, a mais impactante foi a da apresentadora e atriz Oprah Winfrey, que ganhou um troféu pelo conjunto da obra. Ela disse: por muito tempo, as mulheres foram desacreditadas se ousassem falar a verdade diante do poder daqueles homens. Mas o tempo deles acabou. Saibam que um novo dia está no horizonte. Os grandes vencedores da noite foram a minissérie Big Little Lies e o filme 3 Anúncios para um Crime. Depois do Globo de Ouro, não eram as obras, e sim os discursos, os temas mais comentados da premiação. Essa não foi a primeira vez que uma cerimônia do mundo cinematográfico se transformou num ato político, com temas polêmicos pautando as discussões posteriores. Uma postura que já trouxe respostas, inclusive da academia, e que impacta outras esferas sociais. Isabel, que estuda a questão de gênero no cinema, lembra que a arte como instrumento político não é uma novidade, mas que ainda se mostra necessária. Segundo ela, no próprio Globo de Ouro deste ano, ainda muitas mulheres foram ignoradas sem sentido. Isso equivaleria a dizer que em todos esses anos nenhuma outra mulher teve um trabalho digno de nota e que elas não estão produzindo filmes de qualidade. A gente sabe que isso não é verdade. O que existe é uma escolha sistemática dos mesmos nomes de novo e de novo. O governo desistiu de enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para flexibilizar, por meio de emenda constitucional, a chamada regra de ouro dos gastos públicos, que só permite à administração federal emitir dívida em volume igual ou menor ao valor aplicado em investimentos pela União. A ideia de flexibilizar temporariamente a regra de ouro para permitir que o governo emita títulos da dívida acima do valor estipulado na Constituição Federal foi sugerida na última terça-feira pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele declarou publicamente que a proposta seria benéfica ao próximo presidente, que teria mais poder sobre os gastos da máquina pública. A regra de ouro foi incluída na Constituição Federal de 1988 para barrar desequilíbrios orçamentários. Atualmente, o dispositivo proíbe a emissão de dívidas para bancar despesas correntes, como pagamento de funcionários e manutenção de patrimônio. Quem desrespeita essa lei comete crime de responsabilidade fiscal que pode levar ao impeachment do presidente da República, como aconteceu com Dilma Rousseff, do PT, em 2016. A proposta inicial do governo Michel Temer era flexibilizar a regra de ouro até 2026. Porém, em uma reunião do núcleo político hoje no Palácio do Planalto, o presidente desistiu da proposta, avaliando que não há cenário político favorável para a aprovação de uma medida como essa em ano eleitoral. O que nós achamos é que isso, de fato, não é uma discussão adequada para esse momento. Mas, evidentemente, a prioridade agora é resolver a situação fiscal do país. Nós vamos, de fato, dar foco na Previdência e, no momento que seja adequado, discutir a questão da regra de ouro para anos seguintes. Certamente será feito da forma adequada, mas sempre mantendo a regra, isto é, nós não estamos em nenhum momento contemplando simplesmente um levantamento puro e simples da regra, mesmo que temporário. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Após a divulgação das negociações para alteração da chamada regra de ouro e a repercussão negativa pelas indicações de que o governo não teria como entregar o ajuste fiscal proposto, veio uma operação abafa. A coletiva hoje foi exatamente isso. Os ministros fizeram questão de dizer que não estavam pensando em mexer na regra com o objetivo de ter mais espaço para gastar.
Também salientaram a importância da aprovação da reforma da Previdência, que pode viabilizar um ajuste estrutural das finanças públicas. E ainda observaram que o orçamento deste ano foi fechado, já levando em conta a PEC dos gastos, que proíbe o aumento das despesas, além da inflação do ano anterior, o que neste ano dá 3%, e também considerando a meta fiscal de um déficit de 159 bilhões de reais. Só que também admitiram que o assunto poderá vir a ser tratado pensando em 2019, no próximo governo. Querendo ou não, isso mostra preocupação com a não aprovação da reforma e a possibilidade de entregarem um quadro fiscal muito difícil, talvez até pior que o de agora. O novo governo, logo de início, poderia ter dificuldade tanto para respeitar a PEC dos gastos como a regra de ouro. Como são determinações constitucionais, o desrespeito pode levar, inclusive, como nós vimos, a um processo de impeachment. O fato é que o país continua com as finanças quebradas. O atual governo não está conseguindo mesmo entregar o que prometeu. A aprovação da reforma da Previdência é bem duvidosa e cumprir a meta de um rombo de 159 bilhões de reais não é uma grande vantagem. Até porque essa meta teve de ser bem ampliada quando se percebeu que as despesas e a receita não teriam a evolução esperada. E olha que o cumprimento desta meta ainda não está garantido. É preciso ver se o BNDES fará mesmo a devolução dos 130 bilhões de reais que está devendo e o governo terá de obter do Supremo a autorização para adiar o reajuste do funcionalismo e ampliar a contribuição dos servidores, conforme medida provisória, que teve a tramitação suspensa pelo ministro Lewandowski. Boa noite. Pelo menos 20 pessoas morreram em ataques aéreos contra uma base de grupos extremistas na Síria. Segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, que não tem sede na Síria, os ataques foram perto do aeroporto militar de Idlib, ponto estratégico que as forças do governo querem conquistar e onde se concentra a ofensiva contra grupos jihadistas. A maior parte dos mortos era de opositores ao governo, mas não se sabe se a explosão foi provocada por um carro-bomba ou bombardeio da Rússia ou ainda coalizão liderada pelos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump deve responder nas próximas semanas perguntas sobre a interferência russa nas eleições presidenciais do país. De acordo com o jornal The Washington Post, os questionamentos a Trump fazem parte da investigação do FBI. O conteúdo das perguntas deverá ser negociado com antecedência e ele poderá responder por escrito. No ano passado, Trump afirmou que existe a possibilidade de uma interferência russa na última eleição americana, mas negou categoricamente a ligação dele ou de qualquer membro de seu comitê eleitoral ou da família Trump nessas possíveis ações. Um incêndio atingiu o último andar da Trump Tower em Nova York. O presidente Donald Trump é o dono da cobertura do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi apenas no topo do prédio e deixou um bombeiro e um funcionário feridos, mas sem gravidade. Eric Trump, filho de Donald Trump, postou que o incêndio foi provocado por uma pane elétrica. A Trump Tower tem 58 andares. José Maria Marim, ex-presidente da CBF, atualmente preso, tem um apartamento avaliado em cerca de 10 milhões de reais na Trump Tower, que fica na Quinta Avenida. O tempo nublado e a chuva derrubaram as temperaturas aqui na capital. A mínima nesta segunda-feira ficou em torno dos 16 graus e a máxima não passou dos 21. Vamos ver quando volta a esquentar com Mariana Armentano. Amanhã o sol aparece tímido, escondido entre muitas nuvens, chove a qualquer hora, mas as temperaturas voltam a subir por aqui. Nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. Na quarta-feira já faz até 28 e quase nada muda na quinta, com mínima de 21 e máxima prevista também em torno dos 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e fica agora com o Rony Von no Tudo Seu. Até amanhã. Conheça roteiros de viagem pertinho de São Paulo. Nesta terça, 9h30 da manhã no Revista da Cidade. Assista agora. Tudo Seu.